Fala, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente falar sobre a vitória do Bahia, maiúscula ontem contra o Flamengo, hein? Que maravilha, Bahia já tinha vencido o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro e nós vimos como foi a derrota do Bahia para o Cruzeiro. O Bahia jogou bem melhor do que o Cruzeiro, não merecia ter perdido aquele jogo, perdeu por detalhes. É aquela coisa que a gente fala do futebol, não se brinca com futebol, né? Futebol é coisa séria, você tem que entregar tudo dentro de campo para poder ganhar o jogo. Mas ontem o Bahia foi lá, entregou quase tudo, né? E venceu do Flamengo. E olha que o Bahia estava muito desfalcado. Foram 6 modificações do jogo anterior para esse jogo de ontem. O Bahia que enfrentou, talvez não, né? É real isso. O melhor elenco das Américas é esse elenco do Flamengo, que até então líder do Campeonato Brasileiro, né? E o Bahia jogou bem, o Bahia dominou praticamente ali o primeiro tempo todo jogando no campo do Flamengo, principalmente depois que o Flamengo teve um jogador expulso. E foi logo no início da partida, o jogador Danilo, zagueiro da equipe do Flamengo, foi expulso ao atingir o rosto do atacante Thiago, o garoto que jogou de titular ontem. Aliás, falar sobre escalação, o técnico Rogério Ceni explicou, inclusive na entrevista coletiva, o porquê que ele colocou. Muita gente estranhou ele não ter entrado com Kaique e sim Thiago, porque a gente já sabia, apesar de muitos serem contra, a participação de William José, que terminou fazendo o gol, e isso é do futebol. A gente sempre fala que a quarta-feira é o herói, no domingo é o vilão. Essas coisas são do futebol, né? E o Rogério escalou ontem um ataque com o Ademir, que na entrevista coletiva última do Rogério, ele disse que o Ademir só teria condição de jogar 30 minutos. E de repente colocou o Ademir para jogar de titular ontem, que fez uma bela partida, mais uma vez, o Ademir partindo para cima dos adversários, né? O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, sofreu ali com o Ademir. Poderia ter sido pior se o Bahia fizesse aquelas jogadas que sempre faz de triangulações com Everton Ribeiro, com Gilberto e com Ademir por ali. Poucas vezes aconteceu isso no jogo de ontem. Então a escalação do Bahia foi a que a gente já imaginava na defesa, né? O Rezende jogando com o David Duarte. O David Duarte voltou e voltou muito bem, jogou muito bem, o DVD como chamam, né? O David Duarte. Gilberto na direita, o Borducci assim, do lado esquerdo, né? Quando ganha, se esconde muita coisa debaixo do tapete, né? Mas o Borducci, logo no início, não conseguiu acompanhar uma jogada, tomou nas costas a bola e quase que o Flamengo faz um gol por ali. Depois teve até um certo equilíbrio, até porque, como eu falei, o Danilo vai expulso logo no início do jogo, ao atingir a cabeça do Thiago. Então o Rogério colocou esses 3 homens no ataque. A gente imaginava, eu acho até que seria melhor ter entrado com o Kaique de um lado, o Ademir do outro, e o William José lá no comando de ataque. E foi o William José que fez o gol do Bahia, numa jogada corajosa do Thiago, né? Eu acho que o jogador de frente de ataque, ele tem que partir para cima do adversário, tem que atacar o espaço. E o Thiago, numa dessas jogadas, pegou a bola, foi para cima da zaga do Flamengo, entrou na área, a zaga cortou, a bola sobrou no perna esquerda do jogador William José, bateu cruzado, fazendo o gol do time do Bahia. E a festa na Fonte Nova, né? Da torcida, de todo mundo, que o Bahia fez 1-0 na equipe do Flamengo. E já naquele momento a gente sentia que o Bahia poderia ganhar o jogo, né? Porque o Bahia tinha um jogador a mais. Apesar de o Bahia atacar, ter jogado no campo do Flamengo o tempo inteiro, o Bahia não era agudo, o Bahia não criava as grandes oportunidades. Porque o Bahia chegava até aquela fase intermediária, quando jogava pelo lado esquerdo, chegava por ali com o Borducci, com o Jean Lucas, que ficou meio apagado no jogo de ontem. Jean Lucas, você concorda comigo? Jean Lucas praticamente não apareceu para jogar. Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro é interessante, às vezes ele tem errado passes bestas ali no meio de campo, mas quando ele acerta, ele é espetacular. Ele acerta cada passe, né? Ele tira o time de uma situação difícil com tanta tranquilidade que a gente fica olhando assim, pô, como é que ele fez aquilo, né? Como é que ele imaginou aquela situação? E ele fez muito isso ontem. Então, pelo lado esquerdo, o Jean Lucas jogava com o Borducci, e pelo lado direito, o Everton Ribeiro aparecia com o Ademir, o Gilberto aparecia também, lá dentro da área estavam tanto o Thiago quanto o William José. Mas poucas as vezes a bola chegou ali para uma conclusão. O próprio Jean Lucas, né, não apareceu com aqueles chutes que ele dá sempre por ali.
Então foi um Bahia dominante no primeiro tempo, o Bahia tinha um jogador a mais, mas não foi um Bahia incisivo. Inclusive, quase que o Bahia toma um gol quando estava 0-0 ainda. Numa jogada de Arrascaeta, tinham 3 jogadores do Bahia marcando Arrascaeta, ele consegue dar um passe de perna esquerda por cima do David Duarte, e aí o Lino entra sozinho com o Ronaldo, e o Ronaldo faz uma defesa espetacular. Ele abre as pernas e os braços e consegue defender. Se toma um gol ali, o jogo estava 0-0, o Flamengo ia fazer 1-0, ia deixar o Bahia nervoso, a torcida ia começar a cobrar dos jogadores, mas o Ronaldo salvou. Aliás, o Ronaldo de 3, 4 jogos para cá tem sido um goleiro de confiança. Aquele Ronaldo que a gente não tinha confiança, aquele Ronaldo que errava muito, tem se recuperado, tem feito boas partidas, tem salvado o Bahia em muitas oportunidades. E o primeiro tempo terminou assim, né? O Bahia vencendo por 1-0. Veio o segundo tempo e aí o técnico Felipe Luiz faz 3 modificações importantíssimas para a equipe do Flamengo, né? Ele volta com 3 atacantes, ele bota Bruno Henrique, o Luiz Araújo e o La Plata. São 3 atacantes. Tira inclusive o De La Cruz, que era um volante que jogava ali junto com o Jorginho, expôs um pouco o Flamengo, mas colocou jogadores em atividade lá na frente que podem fazer gols. Mas quem teve mais oportunidade de gol na realidade do segundo tempo foi o Bahia, inclusive fez um gol, né, através do jogador Michel Araújo, mas que depois, olhando as imagens, o jogador estava um pouco à frente e o juiz terminou marcando impedimento. O VAR mandou que anulasse porque ele realmente estava em situação de impedimento. O Flamengo teve mais uma grande chance no segundo tempo, quando chegava sempre com perigo, porque os jogadores do Flamengo têm muita qualidade técnica, Rogério fala isso na entrevista coletiva, mas o domínio foi do Bahia, a defesa do Bahia jogou muito bem, aquilo que a gente fala há muito tempo, né? Você que acompanha o meu trabalho sobre o Rezende. Rezende é um zagueiro, lembra quando o Rezende jogando de volante? Gente, o Rezende pode dar até um bom zagueiro, como o volante não tem condição. E o Rogério falou isso ontem na entrevista coletiva, que o Rezende de volante ele não consegue jogar, porque ele não tem essa habilidade, essa mobilidade, né, para jogar futebol ali no meio de campo, mas na zaga de frente ele consegue jogar e de repente já tem um cara calmo, tranquilo para sair jogando. O David Duarte estava fazendo muita falta à Bahia, jogou bem por ali. O Acevedo, na minha opinião, melhor em campo, jogou muita bola. O Everton Ribeiro deu muito equilíbrio ao jogo todo no Bahia enquanto esteve em campo, conseguiu jogar, conseguiu tirar o Bahia de situações difíceis, dar passe, né? Ademir muito bem também no jogo, o Thiago se movimentando, o William José que não foi bem mais uma vez, aquele futebol que a gente conhece ali do William José, ele não consegue segurar uma bola no ataque, mas fez o gol do Bahia. Centroavante é assim, ele pode não pegar na bola o jogo todo, mas fez o gol, ele está com crédito, né? É assim, o Jean Lucas apareceu muito pouco dentro da partida, mas foi um Bahia que foi muito superior ao time do Flamengo e conseguiu vencer sua partida, 3 pontos, é o 5º colocado, tem um jogo a menos que o Botafogo, pode passar o Botafogo, né? O Rogério falou dessa questão da estrutura técnica do Flamengo, que é muito superior ao Bahia, não precisa Rogério falar isso, a gente entende o que está cansando, sabe que a gente não aguenta mais ouvir essa coisa que os jogadores estão cansados, os jogadores não suportam jogar de 66 horas, 72 horas, fala muito isso, né, dessa condição agora, mas esquece de falar o que o jogador tem para poder jogar nesse período mais curto, né? O jogador tem toda a estrutura para que ele possa jogar num tempo mais curto, e não tem o que mudar, gente, só o ano que vem agora, não tem o que mudar, esquece essa coisa, vai para os jogos, e pronto, não tem mais o que está discutindo sobre essa coisa aí. O Flamengo ainda teve o jogador expulso, o jogador que entrou, o Ian, né? Há jogador indisciplinado, né? Ele já está realmente marcado, né, lá pela torcida do Flamengo, pela diretoria, que é um jogador que procura muita confusão, não é a primeira nem a segunda vez que ele vai expulso, terminou sendo expulso também, acabou prejudicando mais ainda a equipe do Flamengo. Então o Bahia venceu, e venceu muito bem o Flamengo, e agora tem o Bavi pela frente, onde o Bahia perdeu alguns jogadores, por exemplo, Gilberto não vai jogar, tem o lateral direito que vai jogar, o Rogério disse que a diferença é muito grande de um para o outro, né? O Rogério disse que já estava até tramando o sistema com o Gilberto para o Bavi, mas vai ter que botar o Arias
e o Arias, a característica é totalmente diferente da característica do Gilberto, mas eu tenho certeza que até o jogo do Vitória, o Rogério vai ter outras opções que pode acrescentar para o Sport Clube Bahia. Gente, tem que parabenizar sim o Bahia, aos seus jogadores, a torcida, hein, gente? Quase 50 mil pessoas no estádio, 2,5 milhões de renda, e a torcida do Bahia dando sinais, mostrando ao Grupo City o que é o time do Bahia, o que é essa torcida, para que no ano que vem possa se formar até um time melhor. Mas de parabéns o Bahia, porque ganhou, não foi de qualquer um não, ganhou do líder do Campeonato Brasileiro, que era o time do Clube de Regatas do Flamengo. Gente, um grande abraço a todos, se não está inscrito, se inscreve aí, deixa o like no canal do Dito Lopes para ajudar a gente, tá bom? Grande abraço, ótima semana a todo mundo.